Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Yo, como é que é? Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Como está? Estou qualquer coisa. Fixe, isso é bom. Vou já começar. Não apetece perguntar como é que estás. Não. Também não interessa, portanto. Tive uma conversa extremamente interessante com a minha namorada sobre esta senda de filhos e sociedade e os tempos de hoje e não sei o quê. Tiveste uma conversa, Uhum. Não, mas é só para começar a situar aqui palpar terreno do que é que vai ser falado. Mas isso, a conversa que nós tivemos sobre filhos, etc., veio no propósito de um outro assunto que até foi interessante. Ela ouviu num podcast de um facto que eu desconhecia, é extremamente interessante e que faz com que a minha convicção se alinhe com a ciência, apesar de eu não saber e ter falado só por pura lógica e por puro senso. Que é o quê? Lembras daquela tese que eu defendia de que transexuais são atrasados mentais? What? Não melhor dizendo, vou refrasear. Vou refrasear que isto é muito duro. Isto é já um corte, tipo, what? Lembras da minha tese? Lembras da minha tese de que eu acredito ou de que eu creio que transexualidade é um distúrbio mental em vez de um distúrbio físico? Pronto, muito melhor. Sim. Pronto, Okay. É só para que as pessoas que me estão a ouvir, É só para que as pessoas que me estão a ouvir que enfiem a hipocrisia no cu, porque eu disse exatamente a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Exato. Portanto, quem se quiser ofender da primeira ou da segunda é sob vossa inteira responsabilidade de alçada. Lá porque eu disse de uma maneira mais bonita na segunda vez, não significa que a primeira não esteja certa de acordo com a segunda, ok? E isto vai ter importância a seguir porquê? Entretanto, ouvi num podcast em que estava lá uma psicóloga a falar de transexualidade, de identidade de género e de como agora há 70 géneros e de como agora o macaco gibão é um género sexual também, ou whatever, uma identidade. Essa pessoa veio com a informação de que a transexualidade ou a disforia de género eram considerados distúrbio mental até 2011, segundo a OMS. Não sabia que tinha sido tão recente. Eu pensava que já tinha mudado isso muito mais cedo, tipo anos 90 ou uma cena assim. Isso faz sentido, mas para a homossexualidade. Sim, é isso, estava a confundir. Acho que a homossexualidade é que deixou de ser considerada um distúrbio, tipo, acho que final dos anos 80 ou início dos anos 90, uma coisa assim. Já viste? O que não é necessariamente, o que não é necessariamente antigo, é só há 30 anos atrás. É bem recente. Neste caso há 40, melhor dizendo. Ao passo de que eu fiquei de certa forma contente e de certa forma validado por eu entender que o meu raciocínio lógico desprovido de factos e dados para o sustentarem, ou muito poucos, alinhava-se com algo que só mudou em 2011. Portanto, já não podem apontar o dedo de que sou retrógrada. Sim, ou seja, está alinhado agora, com o que se pensava. Sim, ia dizer um pleonasmo, está alinhado com já me esquece. Está alinhado com a linha, whatever. Mas basicamente está coincidente com a tua existência, não é? E exatamente, sim. É uma linha de pensamento que existia ou que estava a ser difundida na mesma altura em que tu também te desenvolveste como pessoa, portanto estava alinhada com isso. Sim. Mas eu continuo a acreditar nisso. Até porque não sou doutor. Tenho que ler mais sobre. Contemporaneidade, é isso. Exatamente, ok. Boa. Estava contemporâneo com a minha existência contemporânea também. Tudo bem. Isto desenvolveu para outras questões, em que eu basicamente depois comecei a debater com a minha namorada sobre esse facto interessante. Ao que eu perguntei assim, então mas essa doutora disse porquê que se pensou dessa forma e agora pensa-se de outra? Não. Então mas essa doutora explicou qual foi o método, que é basicamente fiz a mesma pergunta de outra forma, obviamente, é estúpido. Pronto, enfim.
Tentei sacar o máximo de informação Sim, possível. exato, tentaste sacar a informação. É. Sem ter tido um feedback válido, em que basicamente ela própria diz: não, a doutora só mencionou isso para efeito de discussão, ou para efeito de acrescentar ao debate, mas não era disso que o debate se centrava. Eu disse: ok, legítimo, justo. Ao que eu perguntei que, já que a transexualidade é uma coisa relativamente nova, pelo que a sua conjectura ou pelo que o seu enquadramento era até a 2011 considerado um distúrbio mental, já que isso é uma situação nova ou uma reflexão nova, porque é que as coisas que levam a que se medisse ou a que se classificasse, ou os testes que levaram a que se classificasse, ou deixasse, neste caso, se classificar a transexualidade como distúrbio mental, porque é que também não deveriam ser renovadas? Porque é uma situação nova que requer coisas novas, análise nova, pontos de vista novos, e não caber em moldes antigos, caixas antigas, testes antigos, para que apenas seja novo e, por sua vez, tenha uma nova forma de atuação só porque não cabe na caixa da atuação antiga. O que eu quero perguntar é o seguinte: porque a minha namorada disse-me: então, mas distúrbio mental, para se considerar um distúrbio mental, nós neste momento temos a capacidade de medir a atividade cerebral de acordo com um certo comportamento para perceber que áreas do cérebro é que atuam sobre esse comportamento, para definir que, ok, um esquizofrénico tem esta zona do cérebro mais ativa por causa das ondas cerebrais, um sociopata, um psicopata, assim sucessivamente, etc. e picos. No entanto, determinou-se que com transexualidade isso não acontece. Não há uma área de cérebro mais desenvolvida ou menos desenvolvida que outras em termos de atividade para dizer então que é uma situação anómala ou uma curva anómala, um distúrbio, não é? Ao que eu perguntei assim: a alma, o que faz de nós, a nossa consciência, não é tangível. O nosso psicológico não é tangível. É uma coisa imaterial. Sim, é uma coisa que ainda não há forma de medir ou sequer de tocar. É. Ou seja, nós não somos o nosso corpo. Nós somos algo em que o nosso corpo é o veículo da nossa vontade. Nós somos a nossa vontade. Concordas com isso? É. Aquilo que nos faz funcionar não são meros impulsos elétricos do cérebro que mandam esses mesmos impulsos para os diversos órgãos para fazer com que a máquina funcione. Há algo mais, que é o intangível, é o psicológico. É o que nos separa dos outros animais, que os outros animais fazem exatamente estes mesmos processos, mas por instinto. Nós não, nós refletimos sobre isso. Nós teoricamente evoluímos sobre isso. Temos capacidade de aprender e de desaprender para reaprender e aprender mais e assim sucessivamente. Nós, por exemplo, não sei se sabias, mas o nosso banco de memória é finito. Tu só consegues, por exemplo, memorizar até 25 mil caras, não sei o que. E depois começas a ter de renovar o teu banco de memória conforme as vivências que tu tenhas. Posto isto, diz, acrescentar algo, diz. Não, era só que o teu cérebro também reestrutura as memórias e lembra-se das coisas de forma diferente para poder acomodar mais informação. Memórias não são verdades absolutas. Já está mais que provado que, por exemplo, numa fila de apontar quem é que é o bandido, existe uma forte margem de erro sobre aquela pessoa ter dito que viu aquela pessoa só por mera capacidade de sugestão. Por exemplo, naquela cena do line-up do suspeito. Sim. Pronto, aponta o suspeito. Exatamente, é isto que eu queria dizer. Só o facto de estás ali naquela pressão e de veres talvez feições parecidas. A pessoa que me atacou é negro. Já tenhas visto. A pessoa que me atacou é negro. Portanto, no meio de 4 chineses e o negro é aquele, o negro é aquele, é ele. É aquele, Exatamente. Pronto. Posto isto, essa imaterialidade da nossa existência, da complexidade que leva a que nós sejamos quem somos, e depois eu comecei a destrinçar com ela até o penso logo existo. O penso logo existo é a definição disto mesmo. Tu existes porque pensas. Logo, se tu pensas, não é o teu cérebro a fazer transações químicas e elétricas para que tu penses. É a tua essência, a tua consciência que pensa. Não és tu, cérebro, carne, miolo. Não é? Logo, tu existes enquanto indivíduo, enquanto ser, quando pensas, não apenas quando tu és um veículo das tuas faculdades motoras e fisiológicas e anatómicas e etc. É a diferença. Daí eu acho que na altura até tive a realização do que é que significa finalmente o penso logo existe. Mas a conversa avançou no sentido em que, se a transexualidade ou se a disforia de género não mexe com as zonas do cérebro que se determinem anómalas na sua atividade, e uma vez que eu entendo ainda assim que uma desconexão entre a tua existência imaterial e a tua existência material exista, então deveriam existir ou deverão existir
novas bitolas ou novos testes para se determinar se aquele comportamento é anómalo ou normal. Foi o que eu disse. Ok. Basicamente o que eu disse foi o seguinte: os processos que existem até então não determinam que isto seja um distúrbio. Ao que eu, se calhar de forma conveniente, posso dizer que mas como eu acredito que é um distúrbio na mesma, o problema está nos processos. Ok. Estás a entender? Sim. Isto de forma muito mais simples, muito mais simplista. Mas o fundamento que eu estabeleci para isso é o que eu disse até agora. Portanto, ouçam de novo. Estás a entender aqui o caminho que eu estou a tentar traçar, não é? Sim, acho que sim. É. Pronto. Como é uma coisa basicamente, nova. como não há uma coincidência entre a tua existência física e a tua identidade, a tua identidade psicológica, Sim. Yeah, como não há uma coincidência, há de haver de alguma forma um distúrbio. Exatamente. Inerente. Yeah. Sim. Pronto. Porque não há uma harmonia entre o teu psicológico e o teu corpo. Yeah. Exatamente. Não está ligado. Porque foi o que eu disse à minha namorada. Quando pessoas têm distúrbios alimentares, nós não pegamos num tubo e enfiamos comida para a boca das pessoas para que passem a comer para que estejam saudáveis. Trata-se do psicológico. Yeah. Porque o psicológico é que está a funcionar mal e leva a que o físico não esteja a funcionar em função do psicológico. Porque é que na transexualidade, again, eu não sei se dei este exemplo naquele episódio, mas volto a dizer. Não. Porque é que na transexualidade, considerando eu que seja um distúrbio, porque é que é a única condição que eu conheço até agora em que se tenta limar o corpo e não se lima a cabeça. Se calhar não é a única condição. Deve ser a segunda. Porque a primeira é o abuso nas plásticas. Ok, yeah. Mas isso isso é uma cena crescente. Isso para mim é como uma psicopata começa a matar baratas, depois começa a matar ratinhos, depois avança para gatos, depois para cães, para animais de maior porte e depois deixa de estar satisfeito a matar animais, começa a querer matar pessoas. Para saber o que é. Portanto, é tipo, se calhar, o crescendo, em pirâmide também, do que é a disfunção das plásticas. Porque também há uma disforia, há uma dismorfia. Acho que é dismorfia aí. É? Acho que é dismorfia aí. Sim, Body dysmorphia. Não estás contente com... Não estás contente com com o o que te foi teu corpo? dado Yeah. e não o trabalhaste. Ou há coisas que tu consegues mudar, ou alterar, ou melhorar de acordo com a tua percepção e fazes, e por isso... Ou então há coisas que tu efetivamente não melhoras e recorres a situações exógenas, a situações externas a ti. Pronto. Há uma não aceitação de quem tu és. Simples assim. Posto isto, a conversa avançou para um teor muito interessante com a minha namorada, em que basicamente ela vira-se para mim e diz: isto parafraseando, ela vai ver isto e depois pode ter a oportunidade de me corrigir, comentando ou seguindo os canais privados e privilegiados que ela tenha. Então, mas eu tenho estado a interrogar-me com estas coisas. Se o nosso filho quiser vestir um vestido de mulher, eu não acho que haja mal nenhum nisso. E eu comecei a pensar para dentro de mim: olha aqui as ideias de merda. Já está aqui a fermentar alguma merda aqui. Já está, já comeu fibra a mais, já comeu muita aveia e agora está aqui com o intestino cerebral a trabalhar. Isto não é uma ideia sã. Eu a pensar cá para mim, eu amo a minha namorada, eu também tenho ideias de merda, ela deve pensar isto de certo, espero eu. E ela continua com aquilo: mas eu não acho que haja algo de mal, porque sei lá, tenho estado a interrogar-me porque é que a sociedade determina que um vestido é de mulher, exclusivamente utilizável para mulher, e o homem não pode utilizar. Eu comecei a destrinçar no seguinte: alto e para o baile. O nosso filho querer usar um vestido de mulher? Não, vamos usar um kilt. Foi logo para onde a minha cabeça foi. Se a questão é o vestido, não há problema nenhum. Vamos usar um kilt. O kilt é uma saia de homem. Não era um vestido de mulher, era uma saia de mulher. Era especificamente esta expressão, uma saia de mulher. Não, uma saia de mulher? Não. Alto e para o baile. A questão é a saia. Vamos usar a saia. Vamos usar o kilt. Sem problema nenhum. Mas porquê um kilt? Porquê? Porque há culturas porque há culturas, sim, há culturas masculinas, referenciais culturais masculinos, em que as vestimentas são túnicas, diga-se vestidos, togas, kilt, saias, o que tu quiseres chamar.
batas o que não passe por calças, o que não passe pela componente ocidental do que é vestir-se enquanto homem e mulher, não é? Já que estamos a falar de dogmas, pronto. Dogmas são de sociedades, não são não são de eras. Melhor assim. E eu disse a ela, não, mas um vestido de mulher, Não, vestido de mulher, peraí. Está mal. O meu filho não vai querer usar um vestido de mulher. Porque o meu filho, se quiser usar um vestido de mulher, se me aproximar com essa questão, eu considero que eu como pai já falhei. É fatalista, velho. Não, vou-te explicar porque é que eu disse Então. isso. Eu disse isso porque, de acordo com aquilo que eu penso sobre o que eu idealizo para o meu filho, os ideais que eu tenho para ele, ou que eu tenho para lhe transmitir, que ele depois está livre de explorar e pôr em causa e não seguir, porque isso também é uma componente de educar e trazer uma pessoa ao mundo, se não são esses. Não passa por ele usar um vestido de mulher. Uhum. Mas porquê que tu faz confusão vestido de mulher? Então me lá ver uma coisa. Na alta costura determinou-se que existem certos traços, certas roupas que foram desenhadas com o propósito da fisionomia e anatomia femininas. E agora o meu filho do nada vira-se e quer usar um vestido de mulher. Algo está errado. E se o meu filho tem 12 anos, nesse exemplo que me estás a dar, começa mal por mim. Porque ou eu permiti que ele ouvisse isso, ou ele ouviu isso e eu não me apercebi e não contextualizei e não pus os pontos nos is e esclareci, de acordo com as minhas convicções e dogmas, obviamente. Ou então alguém que não eu nesta parelha está a alimentar esses sonhos ao miúdo. Isto já em tom de brincadeira, obviamente. Porque até perguntei-lhe ela diretamente quais eram as convicções dela. Ela disse, não, por acaso não. Eu tenho estado a interrogar, não vejo mal nenhum nisso, aparentemente. Tipo, eu quero é roupa, é mera roupa. Então a conversa depois foi adensando ao que eu para explicar o porquê de não querer que o meu filho use um vestido de mulher, porque de facto o segredo é este: não há nenhuma razão, é apenas eu não querer. Não há nenhuma razão lógica e argumentativa, tipo 1 mais 1, 2, logo a criança não veste o vestido, que eu pudesse dar para justificar o porquê da criança não poder usar, não é? Então eu tive que atacar o argumento de outra forma. Eu tive que atacar o argumento da concepção. Tipo, o que é que envolve a concepção? Porquê é que se concebe sequer? E o entendimento que eu tenho de conceber é de que, por definição, é um ato egoísta. Ter filhos é um ato egoísta. Porque parte de Foste ti. logo à Gênese. Fui logo à Gênese. Começa logo por aí. Porque eu comecei a ser bruto retrospectivamente. Ela quando me diz não queres porquê, eu digo não quero porque eu não quero. Porque assim disse. Então quando é porque eu assim disse, então espera aí, está tudo estragado. Estamos a falar em 2021 e estou a dizer a uma mulher diretamente na cara dela porque eu não quero. Está errado aí. Não pode ser. Estás a impor a tua vontade sobre outro ser. Sobre outro ser, neste caso na frente da minha mulher, que a minha mulher agora, portadora de vagina, supostamente até tem mais direitos que eu socialmente. Né? Se ela tiver Twitter eu estou arrasado então. Fala que ela gosta de mim. O que se passa entretanto é que eu fui na gênese da questão do porquê de se ter filhos quer. E então, como eu estava a dizer, por definição para mim ter filhos é um ato egoísta. Porque tu é que queres ter o filho com outra pessoa. Ou até sozinho. Cristiano Ronaldo. Tu é que queres ter o filho. Ninguém pediu para nascer. Ninguém. Logo, a vontade una e indivisível de ter a criança é dos progenitores. Então, se eu é que tenho vontade de ter a criança, eu desejo trazer um ser ao mundo para que eu possa moldar de acordo com as minhas convicções, com os meus dogmas, na esperança de fazer um bom trabalho, que é altamente subjetivo. Porque o trabalho que eu possa estar a fazer de fantástico aqui no Val da Moreira pode ser fantástico no Botsuana, mas pode ser altamente reprovável em Londres. Começa já por aí. Cada sociedade e cada fenótipo e cada esfera vê a educação de uma maneira diferente. Para não falar ai, não estás a pegar bem a criança no colo. Ai, agora tem que arrotar assim, assada. Ela agora tem luz, tens de pôr um papel na testa. Não sei o quê. É o meu filho.
Eu é que sei, eu é que digo, eu é que posso, eu sou soberano sobre aquele ser. Mas estás a ser muito brusco, porque é que estás a dizer que és soberano? Estás a falar, ninguém é dono de ninguém. Não. Eu sou dono do meu filho porque eu tenho deveres que me são impostos a mim e que dou a quem doer. Eu tenho direitos sobre aquele ser que também são apenas imputados a mim. Se eu tenho o dever legal, moral, ético de não fazer com que a criança morra enquanto eu estou a criá-la, eu tenho o direito de criá-la como eu quero. Agora, eu criá-la como eu quero dentro do limiar do que é aceitável, obviamente, porque toda a gente aqui está. Eu estou a falar aqui tudo do que é dentro do leque do que se pode fazer, né? Do que se deve versus do que se deve, ninguém da aqui conjugação está a perfeita. falar em trabalho infantil ou deixar o puto numa jaula ou chicoteá-lo todos os dias, tipo, ou pior, essas cenas. ou de fazer filhos com a filha. Sim, procriar com os filhos, para fazer mais filhos, para procriar com os outros filhos. Não se preocupem que eu não vejo o meu molde de parenting do Fritzl, de Joseph Fritzl, não se preocupem. Não é isso que está na minha mente. Posto isto, o argumento foi: a criança tem 12 anos. A criança, até aos 18 anos, está sob minha alçada, sob meu teto e sob minha jurisprudência. Logo, se essa criança falhar, se essa criança saltar fora do penico, obviamente que isto não é linear assim, se essa criança saltar fora do penico legalmente, quem vai responder para ela sou eu, que sou o pai. Na vida normal, se aquela criança for mal educada, vão falar comigo a dizer: olha lá que o teu filho está a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Não vão responsabilizar a criança. Vão responsabilizar o pai da criança. Agora, se aquilo for um adulto ou um jovem adulto, aí foda-se. Se o meu filho com 18 anos for armado em parvo para a rua, ele é que leva estalo. Não sou eu. Ao passo de que, se ele também for parvo na rua e for criança, se calhar leva estalo, vem-se queixar a mim e eu depois vou esclarecer com quem direito e depois, se for preciso, a criança leva estalo de novo, foi parvo efetivamente. Porque eu ainda sou dessa estirpe. Que tipo, ninguém toca no meu filho. Não sei. Não sei o que é que ele fez. Eu não estou com os olhos postos nele 24 sobre 24. Sendo também, não estando com os olhos postos nele 24 sobre 24, eu não sei se ele se apanha a ver James Charles ou a ver RuPaul's Drag Race e de repente agora quer fazer cabaré. E eu não quero. E se isso aconteceu, e se ele foi influenciado para que ele depois me aborde com 12 anos a dizer: pai, eu quero um vestido, ou quero uma saia, foda-se o dar-lhe, quem falhou fui eu. Porque eu é que não filtrei os conteúdos. Mas é a mesma falha, mas é uma falha ao mesmo nível de que o meu filho começa a ver pornografia sem eu saber, que é o que mais vai acontecer provavelmente. É o meu filho que começa a ver pornografia sem eu saber. Ele não tem qualquer tipo de noção do que é que está a acontecer ali. Ele apenas sente o corpo dele a sentir coisas em resposta à visual àquilo que está a acontecer, não é? E depois passa a fazer devaneios também. E aí quem falhou fui eu como pai. Porque eu é que não interpretei os sinais, ou não acompanhei o desenvolvimento da criança para lhe começar a dar as sementas do que é e do que é que supostamente acontece e do que é que deve acontecer e as transformações do teu corpo, etc. E tal. Há várias camadas na falha de influenciação como o meu filho, enquanto jovem adulto ou enquanto menor ainda tenha, de que são inteira responsabilidade minha. Pura e simplesmente por não contextualizar ou não mostrar eu o que é que se passa. Filho, senta-te aqui. Mas pá, está a dar Pokémon DX. Não, senta-te aqui. Vamos falar sobre drogas. Abre esta caixa. Está aqui uma seringa. Experimenta este pó. Está aqui um cachimbo. Está aqui um saquinho. Está aqui o que parece ser um cigarro. Está aqui um chá. Estão aqui cogumelos. Não, nada disso. Mas estás entendendo onde eu quero chegar? Pronto, muito basicamente. Essa é outra expressão que eu também estou farto de ter de usar, porque agora parece que eu substituo lá está com outras coisas para suplantar esta potencial anomalia discursiva que eu tenho, mas mete nervos. Basicamente é isso. Tivemos uma discussão acérrima sobre o facto de eu não querer que o meu filho use uma saia de mulher, porque eu não quero, porque nem é isso que eu desejo para ele. Mas tu desejas, o teu filho é uma identidade própria, o teu filho é um indivíduo, o teu filho tem os seus próprios gostos. Não. O meu filho é um projeto de pessoa que eu é que estou a moldar de acordo com aquilo que eu penso ser correto ou não, até que ele seja pessoa mesmo. Sim, exato. Se a educação está a teu cargo, tu has de ter os teus valores e estás a incutir esses valores à criança. E ninguém pia. E eu ter justificado com não quero, devia bastar, ponto.
O meu filho dizer-me assim: pai, deixa-me jogar a bola ali. Voltas a que horas? Volta às 10. Não, 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 não. Voltas às 8, porque depois às 10 está escuro e não sei onde é que andas. Não tens telefone ainda. É. Mas pai, porquê os meus amigos podem? Eu não quero. Mas não quero, mas eu não quero. E chega, tem que ser soberano. É. Não há cá mais mas e não mas. Se eu posso estar a ser severo, whatever, é comigo. Fuck it. Se tudo correr bem, depois vou ter o suporte da minha mulher para me dar para contrabalancear a coisa e para que entremos num equilíbrio e um ponto em comum em que depois, em última instância, quem é beneficiado é a criança. Não é? Tudo muito bem. É isso que eu estimo. Porque eu também tenho um tema sobre isso, de como agregados monoparentais criam filhos aleijados. Mas a gente depois pode voltar lá mais tarde. É. Na sequência desta conversa, e depois ela começou a me dar o exemplo do género. Então imagina que o teu filho, que foi reprimido da tua parte de usar um vestido de mulher agora, uma saia de mulher, ou dar-te o vestido, uma saia de mulher agora, vai fazer a vida dele e é drag queen. É travesti, vive a vida dele como travesti. Como é que tu ficarias com ele? Cortarias relações? Eu diria, depende. Mas depende do quê? Como assim? Ele iria esfregar-me na cara esse feito. Ele iria ao jantar de Natal vestido de mulher, sabendo ele aquilo que eu penso sobre isso. Ele iria fazer questão de tornar isso algo, uma cena entre nós. Porque eu não vou para a porta de uma igreja, à saída da missa, de gritar às pessoas que Deus não existe. E apontar o dedo a rir-me: pá, Palermas, Virgem Maria, ganda rameira. Okay. Mas neste caso, agora esclarece, tipo, se souberes a minha ignorância. Diz-me. No facto, drag queens, eles estão sempre vestidos assim ou é só para o espetáculo? Pelo que eu sei, drag queen até exagera na maneira como se veste. Exagera, é aquele exagero, não é? Porque vai fazer um espetáculo. Que é tipo pin-up girls, mas guys. É cabaré, é espetáculo cabaré. Drag né? queen até foi tornado uma cena. Yeah. Era uma cena de nicho que era espetáculo de cabaré, que era situações do burlesco, do entretenimento alternativo e tudo mais. Mas obviamente, não sendo isto uma caixinha, né? Nem uma regra, o comum ou o normal, mas pronto, sem ser regra, né? Sim. É que as pessoas que depois fazem esse espetáculo burlesco, fora do espetáculo, ainda se vestem de forma se calhar mais comedida de mulher, ou assumem a aparência de homem completamente? Aí já não sei ao certo. Eu acho que a segunda, do assumir a aparência de homem, acontecia na sequência de não quererem ser levadas ao escrutínio social. Yeah. Mas acho que... Diz. Eu estou a perguntar isso porque estavas a dizer drag queen ou travesti. O facto que dependia a forma como irias encarar a situação de ele ir à tua casa vestido de mulher. Exatamente, né? Exatamente. Ao que eu fiquei na dúvida se ele nessa altura já sendo um adulto, né? E dono da sua individualidade, certo? Se ele na sua vida pessoal sempre se veste de mulher, ele tem que reprimir isso para ir à tua casa? Sim, porque é a minha convicção. Porque se eu não for dono da minha convicção, ok, volto a dizer, eu defendo absolutamente que as pessoas façam o que lhes der bem na cabeça, desde que não magoam ninguém. E em situação última, não se magoem a si próprios. Mas isso depois ninguém pode controlar, não é? Mas em última instância, cada um que faça o que bem entender, mas absolutamente tudo o que entenda, desde que não magoe o próximo. Yeah. Eu sou dessa... Agora surgiu-me outra situação. Chuta. Em que já surgiu tipo um contra-argumento, tipo, já estou tipo a jogar xadrez. Let's go. Mas vou fazer um de cada vez. Então, se tu tivesses algum problema com alguém que usa túnicas e um turbante, essa pessoa não pode entrar de túnica e turbante na tua casa? Sim. Se eu tiver, que não é o caso. Ok. Não, e depois, entretanto, surgiu uma situação que é bastante comum e para as pessoas se calhar estão triggered com isso que tu estás a dizer, que é o tira os sapatos quando entram na minha casa. Que é basicamente a mesma coisa, não é? Mas espera, eu ficar ofendido por alguém não tirar os sapatos quando eu digo para tirar?
Não, ou proibir sequer alguém de entrar com sapatos na tua casa. Mas isso não faz absolutamente confusão nenhuma. Mas estás a pôr-me... Não, eu estou a estás-me dizer, a pôr em não, cenário. estou a fazer um paralelismo Ok, sim. para as pessoas que possam ficar agora trigger com aquilo que chocadas estou com a o dizer. facto, sim, com aquilo que tu estás a É o dizer. mesmo nível, sim, já Estou a percebi, já dizer percebi. que na nossa sociedade é bastante comum haver pessoas que obrigam outras A tirar os a sapatos. tirar uma peça do seu vestuário quando entram na casa delas. Exatamente. E que ninguém diz nada. Exatamente. Neste caso, os sapatos. Estou-te a perceber, ok, sim, verdade. Estás a ver? Porque Ok. são apenas os sapatos. É. Agora, quando se começa a densar, quando se está a falar mesmo de tira a túnica, ou tira o turbante, É. ou... Estou-te a entender, ok. Sim. Ok, estavas a colocar tudo na mesma esfera, que na verdade é tudo a mesma coisa. Sim. Ou seja, eu primeiro estava a Já tentar percebi que estás a desafiar aquilo que estavas a dizer Sim. e depois fiz um paralelismo de que na realidade acho que muita gente faz isso. Ok, sim. Mas como não está associado a um modo de vida ou a convicções de outra pessoa, tipo, ninguém liga. Mas isso tem pura e simplesmente a ver com a soberania de cada um. Eu na minha casa sou soberano. É a minha casa. Pois São é as isso, é minhas isso. normas. Se na minha casa eu disser toda a gente que entra na minha casa tem que dar o cu. Quem não quiser dar o cu não entra. Sim, simplesmente não entra, exato. Yeah. Mas voltando à questão do meu filho, porque aí é uma questão mais particular, porque aí estou a falar do meu sangue e da minha gênese, né? Da minha prole. É. Ele sabe das minhas convicções, na mesma medida que eu sei das convicções de quem está à porta da igreja e está na missa, crente, mais crente, menos crente. E eu não vou gritar na porta dessas pessoas, na cara dessas pessoas: Palermas, Deus não existe. Isso é uma construção vossa, da vossa cabeça, para justificar o injustificável. Vocês não têm sistema de suporte, vocês são pessoas inseguras. E tem que se apoiar no metafísico. Ao mesmo tempo que, por mais que eu seja, que eu considere ateu, por estas razões assim, muito por alto que eu assinalei, eu não vou à porta da casa de Deus dizer-lhes que Deus não existe. Porque a soberania daquelas pessoas porque a crença daquelas pessoas é soberana. Não é? Eu aí já estou a magoar o outro. Eu aí já estou a magoar o próximo. Tal como eu, preservando a minha vida, não vou a um clube motar de neonazis dizer que tenho a pila maior que eles todos. Porque aí estou-me a arriscar. Porque a crença dele é soberana. De que eu sou raça inferior. Mas pronto, isto tudo para dizer que, sendo o meu filho, obviamente que eu não quero que uma prática do meu filho seja fator influenciador maior para que eu deixe de me dar com ele ou para que eu o renegue. Mas vamos fazer outro paralelismo. O meu filho é toxicodependente. Eu já o inscrevi várias vezes na reabilitação e ele sempre fugiu de lá, ou nunca levou avante, ou sempre teve recaídas. Eu bato o pé e digo ao meu filho: não entras na minha casa enquanto não te curares, porque eu estou farto de comprar televisões à tua pala. Porque eu sempre cá venho e deixo-te cá passar o fim de semana. Se o Benfica der no domingo eu estou lixado, já não vejo o jogo. Porquê? Porque já roubaste a TV para vender por causa do chute. E eu não quero mais que entres na minha casa. És meu filho, temos pena. É a minha soberania, é a minha convicção. Se a minha convicção... Não. Sim. Tipo, eu não estou... eu sei, não me estás a questionar necessariamente. Não estou a questionar... Sim, estou a clarificar. Sim, a soberania que tu tens sobre a tua casa, eu concordo. Tipo, eu estou a clarificar. Se eu quiser que dês um mortal para entrar na minha casa, tens de dar um mortal. Se não sabes dar um mortal, vai aprender. Ou então não entras. Depois é que entras. Já. Exatamente. Seja o que seja da cena mais sília à cena mais profunda. Yeah. Assim como, agora vou pegar no meu exemplo outra vez, tipo, há quem não concorde, tipo, ei, agora vou tirar os sapatos, agora vou tirar os sapatos. Epá, temos pena, man. Não gostas? Muito provavelmente sabes o que é que leva a isso. Eu já estive numa situação constrangedora em que eu não quis tirar os sapatos porque por isso simplesmente sentia que não estava fresco nos pés. Pronto, eu não queria ser o gajo do chulé precisamente por causa de ter tirado os sapatos por causa da prática, não é? E foi daí que veio a minha combatividade a essa medida. Mas não foi contra a pessoa nem foi contra a medida. Foi aquilo para comigo. Sim, simplesmente tu não concordas com a medida, mas isso não faz com que tenhas razão naquela situação em que não é a tua casa. Exatamente. Então, mas espera lá, desculpa lá, foda-se, isto não é o Japão, pelo amor de Deus, agora eu tenho aqui os meus sapatos são limpos, não podes ver com os chão. Não interessa, tira os sapatos, eu tenho o chão envernizado, não quero, não sei o quê. Seja o que for, olha, tens aqui pantufas, toma. Sim, aqui... não interessa o motivo, mano. A pessoa não quer. A pessoa não quer. Epá.
foi uma questão interessante, foi um debate interessante, porque depois isso pôs-me a coçar a cabeça. Ao que depois, isto pôs-me a coçar a cabeça no sentido que será que é com ela que eu quero ter filhos? Que ela já está com ideias de merda, já lhe apanharam. Ela tanto resistiu, já a apanharam. Ela a tentar ver Twitters, Instas e merdas, pronto, já está. Já lhe contaminaram com coisa do neoliberalismozinho da coca, da merda agora. Primeiro pergunta-me se o nosso filho pode usar um vestido. A seguir pergunta-me se o meu filho se pode ter mais que um namorado porque ela é do poliamor. Eu não sei onde é que isto vai parar. Mas entretanto esclarecemos. Ela apenas questionou-se. Não me pôs em pé juntos a dizer não, jamais, Marcelo, tinhas toda a razão. Não é o caso. O caso é de que não vamos estar a pôr a carroça à frente dos bois. Eu também não vou automaticamente renegar o meu filho que ainda nem sequer nasceu, que nem sequer o fiz. Exato, yeah. A quando tiver de 12 anos. Tens 12 anos, meu filho. Eu espero que nunca te lembres de me perguntar se queres usar uma saia. Não, nada disso. Apenas foi uma conversa interessante, uma conversa extremamente hipotética e interessante, que me fez pensar. Pôs-me à prova, acima de tudo pôs-me à prova, porque pôs-me à prova sobre aquilo em que eu acredito. Ou não. Se as minhas fundações são sólidas, por mais ou menos ignorantes que vocês considerem, é completamente irrelevante. Mas se as minhas considerações, se as minhas convicções são sólidas, se os meus pilares que eu determino como basilares da minha pessoa, se estão lá firmes ou não. Portanto, foi muito interessante, foi muito enriquecedor nesse sentido. E isso depois pôs-me a pensar também, até porque depois, isto também veio numa sequência da conversa em que, como eu já tinha falado contigo há uns quantos episódios atrás, em que como eu adoraria ter um filho homem, porque para mim seria muito mais conveniente, enquanto homem também, ter um outro filho a homem. forma para educar, porque simplesmente percebes as fases que ele vai passar, ou pronto, consegues encontrar um paralelismo entre a tua vivência e a dele. Yeah. Por isso, simplesmente porque, oh my god, awesome possum, ele tem um pênis, eu tenho um pênis, isto vai ser fantástico. Yeah. Não é? Tipo, somos os dois do Benfica, vamos dar-nos tão bem. E assim sucessivamente, tipo, ele é homem, eu sou homem, fantástico, isso não há nada para dar mal aqui. Então há tudo para dar mal, confronto de egos, sim, dois leões na casa, e etc e tal. Não há de ser assim, eu não sou esse tipo de pessoa, acho eu. Mas há aquela teoria de que normalmente as meninas, as filhas, normalmente não se melhor com os pais, e os pais são bem mais focados nas meninas, e que as mães são mais, e vice-versa, são mais focados nos filhos, nos homens. Isso é tipo a menina do papai e o menino da mamã. Isso é porque na minha consideração, falando numa família biparental, né? Yeah. O pai de cada género dá coisas diferentes ao filho do género contrário. Sim. E ao filho do mesmo género, obviamente. Se calhar aquilo que eu iria passar, se calhar aquilo que eu no meu entendimento, né? Que eu não sou filho, não sou pai, sou só filho e sou o irmão mais velho apenas e observo, né? Aquilo que eu iria passar ao meu filho não será tanto o amor que a mãe é capaz de lhe passar, a mais do que, por exemplo, ou na mesma medida que, por exemplo, a masculinidade. O que eu considero ser um bom homem. Como ser um bom homem. Quais os valores que determinam um bom homem ser. E isso na balança do afeto. Eu não estou a dizer que não vou ser afetuoso nem afetivo, atenção. O que eu estou a dizer é que na balança aqui da equação, que é de trazer o ser ao mundo, a parte da afetividade e da inteligência emocional, ou do apego emocional e etc., virá da mãe, porque a mãe não tem isto que eu tenho para dar, que é mais pedagógico em termos intrínsecos do que é ser homem, não é? Sim. Ao passo de que a minha princesa, a minha menina, como ela vai ter muito mais aquela coisa de tipo filme de Kung Fu em que tens o mestre severo, mas no fim o aluno sai lá à prova de aço e deve tudo ao mestre que foi severo, vai acontecer entre a mãe e a filha, não é? Porque elas são mãe e filha e elas, enquanto mulheres, têm um entendimento e um laço intrínseco que eu nunca irei conseguir entender porque não sou mulher. Eu irei então vir aqui com a minha princesa, vou preservá-la porque ela é a minha menina, ninguém vai tocar nela, eu tenho licença e porte de arma, eu não me importo de matar, um monte de já aqui e etc e tal, estás a ver? Por isso é que eu acho que há um desencontro de géneros que numa família biparental acaba por não é compensar a palavra que eu quero dizer, é equilibrar, homogeneizar. É isso, É isso. É aí que eu ia dizer. E depois, foi na sequência disso, na sequência da brincadeira, termos falado sobre os filhos e não sei quem é que eu disse, porra, agora se calhar vou ter uma criança sozinho, isto é brincadeira.
E agora não precisa de ti para nada, já estás com essas ideias, não sei o que virá mais para o futuro e não sei o que, se calhar eu vou ter o meu aqui e tu tens o teu aí, não sei o quê. Isto em tons de brincadeira, eu comecei a pensar sobre famílias monoparentais ou agregados monoparentais, pegando no meu próprio exemplo, que não foi necessariamente monoparental, mas tu conheces a minha história minimamente. E eu entendi que agregados monoparentais criam filhos aleijados, porque há certas coisas, tirando-me já disto, estou falando em moldes mais genéricos, digo, Imagina, uma mãe que tenha um filho, homem, por muito super mãe que ela seja, que eu acredito que haja muitas aí, por muito super mãe que ela seja, não é a mesma cena quando não há uma figura masculina para que o filho homem se reveja. Mesmo que seja qualquer coisa, mesmo que seja um tio, um avô, um irmão mais velho, não é? Um companheiro que essa senhora poderá vir a ter ou não. É sempre importante, quer neste caso no exemplo da mulher com o filho homem, tal como o homem para a filha mulher. Sim, atenção, válido para os dois. Atenção, nem estou aqui a ser nhanhanhé. Eu só estou a dar esse exemplo porque foi o que me lembrei. E nesta vertente de dizer que agregados monoparentais criam filhos aleijados, é pelo facto de que, muito provavelmente, até pela limitação intrínseca que é uma mãe ter um filho homem, por muito que ela se queira desdobrar e queira passar os valores masculinos ou de como é ser um homem ou um bom homem, primeiro vai sempre ter o viés dela porque ela não é homem, não sabe. Apesar de estar a tentar fazer o melhor trabalho possível, que eu não ponho em causa. Eu estou a traçar o cenário ideal. E depois vai sempre haver uma necessidade que vai ser suprida por outra coisa que se calhar a criança não vai ter a mais e não precisa. Nomeadamente valores femininos. Nomeadamente valores que essa mãe vai passar muito mais facilmente e melhor porque é mulher, porque é mãe e não pai. Quando ela é mãe e pai, ela é mãe primeiro. Quando ele é pai e mãe, que existe muitíssimo pouco porque a sociedade não foi feita assim. A sociedade foi feita para vilificar o pai solteiro e para endeusar a mãe solteira. Digam-me o que me disserem, não me fodam. Começa logo pelos moldes penais, não é? Existe logo aqui uma lacuna que não é, que se calhar é suprida. É tipo uma torre de Jenga em que depois metes só um bocado de cimento à volta, mas nem sequer preenches o buraco. E é desse aleijado que eu me estou a referir. De coisas que, falando por mim, eu começo a refletir que sinto falta ou que não tive, que foram supridas por outras que eu se calhar tenha mais e dispensava ter. Por exemplo, em concreto. Porquê? Porque é assim, eu fui criado com a minha avó desde os meses, por tropelias da vida. O meu pai, imigrante, nunca me faltou nada em termos materiais. Porque o meu pai, obviamente, imigrante e tal, trabalhar fora, não podia levar com ele, então eu ficava com a minha avó, o meu pai ia ganhar o pão e nunca me faltou pão. Por outro lado, houve lacunas aqui que não é? Houve coisas aqui que não ficaram preenchidas na caixinha. A tal figura masculina forte, só aparecia naquele tempo, aparecia de 6 em 6 meses, que era como o meu pai trabalhava na altura, nos moldes. Não é a mesma coisa, obviamente não é a mesma coisa, nunca vai ser, do que termos um agregado biparental ou um agregado onde, mesmo que os pais estejam separados, estejam perto um do outro e haja aquela coisa de aos fins de semana vais ter com o pai. Uma presença constante. E, exatamente, quanto mais constante melhor, porque fortalece e reforça e etc e tal. Com base nisto, eu entendi que eu, tendo sido criado com a minha avó, com o auxílio da minha tia, mesmo tendo lá o meu tio como figura masculina, era o meu tio. Eu tinha os meus primos e não sei o quê. A parte masculina que eu detenho acontece por observação e pelo meu meio envolvente, porque eu também dava-me com os rapazes aqui da zona, obviamente, os meus amigos aqui, os meus vizinhos, etc e tal, os amigos do meu primo, que eram a geração imediatamente a seguir à minha. Ou seja, eu sempre tive a vantagem em termos de entidades para as quais eu olhava, estarem sempre um nível acima daquele para o qual eu ia chegar. Por exemplo, quando eu ia entrar na adolescência, tinha sempre adolescentes para observar antes. Quando eu entrei na idade adulta, esses adolescentes entretanto já eram adultos, eu já os observava e assim sucessivamente. Então eu tive a vantagem, que é uma vantagem que mãos ao céu, tive sempre a possibilidade e vantagem de observar por cima para perceber o que é que me esperava por osmose. Estás a ver? Nunca me foi dito, nunca me foi conversado, nunca me foi demonstrado por presença, por consistência presente. Estás a entender? E é nesse sentido que, de certa forma, aqui há coisas que claramente não estão bem resolvidas, por isso é que eu até defendi também aos episódios de trás que todo mundo
precisa de terapia, toda a gente, uns mais que outros obviamente, mas toda a gente precisa de terapia. E há coisas aqui que não estão tão bem resolvidas porque houve falta de, na altura em que nas fases de fundação, estás a ver? É como aquela árvore que está extremamente forte e crescida, mas tem lá tipo caruncho no meio, no tronco, mas que ao mesmo tempo não derruba a árvore. Sim, só deixa mais frágil. É. Exatamente, só deixa mais frágil e com uma capa de força, porque os ramos são grandes e frondosos. Mais assim. E é aí que eu queria também chegar aos agregados monoparentais. De que, apesar de que criam filhos aleijados, estas ditas anomalias estas anomalias de prole, né? De descendência, melhor assim, anomalias de descendência, como eu gosto de chamar, são se calhar as anomalias de descendência mais propensas à grandiosidade. É deste tipo de desestruturação que existem os exemplos na história de grandes feitos. Okay. É o que é tipo uma forma de compensação de algo, tentar compensar algo, ou uma forma de superação, porque teoricamente falando, num caso em que, por exemplo, não foi o meu, num caso de uma criança que mesmo com estas lacunas não tenha tido o mesmo favorecimento que eu tive, né, com os exemplos que dei, vê na possibilidade de superação numa coisa em que encontre, a.k.a. Mike Tysons, a.k.a. Jay-Z's, não é? A.k.a. Kanye West's da vida, não é? A.k.a. Sam da Kids, porque ele também não foi criado com os pais, tropelias da vida e tudo mais, que estão propensos à grandeza ou porque se propõem à grandeza porque estavam por defeito com um baralho que não tinha as cartas todas e não se resignaram à sua insignificância. O que não é o caso, atenção, por isso é que estes ícones são icónicos por isso mesmo. São icónicos porque são tão poucos, infelizmente, e que por sua vez também ao mesmo tempo são um exemplo para que todos nós, os restantes medíocres, possam sempre sonhar que não têm de o ser sempre, permanentemente. Ok. Ou seja, estás a dizer que é uma espécie de receita para a grandiosidade, mas na realidade tem sempre que partir depois do indivíduo porque não é assim tão comum. É uma propensão, dizer que é uma receita é um bocado... Sim, pois não, exato. Não, se fosse uma receita seria mais comum, era isso que eu ia dizer, porque não é assim tão incomum. Se calhar até o que mais existe são famílias monoparentais, não é? Visto que a taxa de divórcios é assim tão alta, exatamente. Eu calculo que seja o caso. Certo. Mas não há assim tanta grandeza quanto isso. Acho que há mais estupidez do que qualquer outra coisa. Há mais propensão à grandeza para quem se propõe a ela, mas também há muito mais propensão à mediocridade e marginalização. É isso. E marginalidade, melhor dizendo. Marginalização é diferente. Marginalidade, exatamente. Ou seja, como tu cresceste na merda, se não tiveres maneira de superares essa merda, da merda não passas e estás confortável com isso. Sim. Ou seja, essa grandeza que estás a falar é quando a pessoa tem essa vontade e de superação, acaba por extrapolar para uma coisa magnífica exatamente porque estava demasiado em baixo. E se não só... Teve de trabalhar o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo e acaba por atingir níveis que outra pessoa que teve tudo equilibrado a vida toda, se calhar mesmo que trabalhe, se calhar não vai trabalhar tanto. Não teve que compensar nada. Verdade, apesar de que, Vando, não basta apenas ser ti. Aliás, eu não conheço, não estou a querer ser também agora, não estou a querer ser também o gajo que eu fiz tudo sozinho, ou contra aquelas pessoas que dizem eu fiz tudo sozinho, ninguém me ajudou. É capaz de acontecer, mas eu não conheço essas histórias. As histórias que eu conheço mais comuns são as histórias de que essa pessoa despertou ou foi despertado nessa pessoa essa possibilidade de que, tu já estás na merda, da merda não passas, o único caminho possível é para cima. E alguém acreditou nelas, em que por sua vez também elas tiveram a sorte de que aquilo em que elas foram acreditadas foi a cena. Do tipo, imagina como Michael Jordan... Aliás, isso é um exemplo um bocado parvo, porque o Michael Jordan teoricamente na altura foi determinado como um super atleta, em que teoricamente tudo o que ele se propusesse em termos atléticos ele iria ter sucesso. Era o Ronaldo, era o Cristiano Ronaldo. Exatamente, aí já é fedido, aí já não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo, Mike Tyson, mano, Mike Tyson tem... Imagina que o Mike Tyson, man, não... Imagina que o Mike Tyson tentava meter-lhe um tabuleiro de xadrez à frente. Sim, ok. E imagina que ele ia passear quando ele ia estar lá a tomar conta dos pombos, que era a única altura em que ele não estava a roubar e a violar e whatever.
passa a expressão que ele não é violador, em que ele não estava a roubar e a fazer merda, ele ia tomar conta dos pombos. E lá nos parques nos Estados Unidos eles gostam muito, tal como nós aqui que jogamos à sueca, os velhos gostam de jogar à sueca no jardim, lá eles gostam de fazer o street chess. E ele, tipo, sei lá, isto é um bocado efeito borboleta, porque eu nunca saberei, mas conhecendo um bocadinho a personalidade de Mike Tyson, que ele não é necessariamente a pessoa mais inteligente, ele é sim uma pessoa muito sábia, mas não é a pessoa intrinsecamente, intelectualmente de caras mais inteligente, é sim uma pessoa muito sábia porque aprendeu imenso e envelheceu bastante bem face àquilo que lhe aconteceu sempre. É uma coisa que poderão verificar por vocês nos podcasts que ele tem, que é o Hackboxing com o Mike Tyson. Vocês poderão depender de tudo isto que eu estou a falar. Não estou a fazer só de boca para fora só porque sou um mega fã da única pessoa nesta terra que me mete genuíno medo sem eu nunca ter conhecido. Mike Tyson, imagina que lhe tentavam pôr um tabuleiro de xadrez, ele não dava para aquela merda. Porque não era boxe, porque não foi boxe que lhe apresentaram. Estás a ver? Ou salto, melhor, triplo salto. Que agora triplo salto para agora tens de ser um mutante também. Tens de ser um autêntico gafanhoto em forma de pessoa para ter marcas quase a bater os 17 metros. Imagina que Mike Tyson tentava triplo salto, mas não dava para aquela merda. Ele não queria ser excelente. Porquê? Porque não foi... eu considero que nessa propensão à grandiosidade, ele não teve a sorte de lhe ter sido apresentada a cena que lhe faria ser o Mike Tyson. Mas também acho que isso acaba por ser... Ou seja, estas coisas não são apresentadas ao calhas. As pessoas que apresentam essas coisas veem um potencial e tentam potenciar esse potencial. Mas é isso. Mas é isso. Não, mas não, estás completamente certo. Sim. Antes de potenciar o potencial do que dizer estás a ver onde é que eu estou a querer chegar. Sim. Muito bem. É isso mesmo, mano. O Cus D'Amato viu potencial no Mike. Porque o próprio Cus D'Amato, uma pessoa extremamente competente e diligente na sua arte, que era treinador de boxe. Verdade. Mas imagina só que o Cus D'Amato não cruzava com o Mike. Pois, era mais isso, se calhar ele não cruzava com ele. É essa a sorte que eu estou a falar, esse fator sorte, percebes? Se calhar o Jay-Z, quem é que ficou no Jay-Z e disse, tu se calhar dás para rap, quando ele na verdade estava só a vender drogas na esquina? Não sei, eu acho que foi ele mesmo, mano. É tipo ele tem bem aquele espírito empreendedor. Em que primeiro foi droga e depois foi deixa-me tentar isto do rap. Será que ele não... mas não acredito, mano. Tem que haver sempre alguma cena por cima antes. Eu não sei. Por acaso não sei se houve alguma coisa que lhe puxou para fora ou uma cena assim. Mas eu sei que ele financiou a carreira do rap dele com o dinheiro da droga. Sim, mas é isso que eu ia chegar, Vando. Não tem que ser uma entidade direta ou uma pessoa direta, nomeadamente Cus D'Amato, que pegou no Mike e disse dá um soco aqui para ver como é que é. Pode ser sim o próprio empreendedor a cruzar-se com a coisa sobre a qual ele empreendeu para ser grande. Mas ele sempre teve ligado ao rap, só que primeiro meteu-se na droga, estás a ver? Pronto, então é isso. Não sei se também foi isso, não sei se calhar era sempre um desejo que ele tenha tido e que depois, quando se tornou mais velho e tipo, se calhar os amigos todos morreram naquela vida e não sei o quê, e o gajo, deixa-me lá sair desta merda antes que me aconteça a mim. Provavelmente aqui... Olha, eu estou com este guito todo, sempre gostei de rap, olha, deixa-me lançar um álbum. Olha, não sei. Se calhar é isso, olha, aceito. Se calhar ele sempre teve um plano B como hobby que passou a ser plano A. Sim, porque tens cenas bem antigas dele, tipo a fazer freestyles longos com o Big L. Tipo, cenas bem absurdas. Pronto, isso é década de 80. Ele boeda novo e não sei o quê, em que tu, agora que sabes a história dele, sabes que depois, quando ele saiu daquelas sessões de freestyle, ia vender droga. Pronto, exatamente. Então é isso, man. Então é isso. Agregados monoparentais criam filhos aleijados, cuja essa insuficiência propicia ou é altamente propícia a grandiosidade. Portanto, há uma certa função na disfunção. Como tu gostas destas expressões? É isso. Há uma certa função na disfunção. No entanto, nós temos exemplos disto por toda a história e a era dourada deste tipo de entidades debruça-se mais no desporto, em que nós temos muito mais a história da carochinha, como eu gosto de dizer, a história da carochinha virada no desporto, em que pessoas que estavam autenticamente na lama são autênticas entidades lendárias em desportos, não é? Mas acho que é porque o esforço físico e aquilo que tu consegues alcançar é palpável e é visível.
Sim, não ponho em causa, sim. Sim, não ponho em causa, não estava aqui. Eu só apenas estava a querer... Sim. Estava a querer fazer uma... Estou só a dizer que é o porquê de eu achar que acaba por ser aquilo que salta mais a atenção sempre. Serem se calhar desportistas ou artistas de alguma forma. É porque a obra deles é palpável, não é? Eu tenho outra teoria sobre os desportistas. desportistas. De alguma forma. Tenho outra teoria sobre os desportistas. Eu acho que desportistas grandiosos que tenham tido histórias da carochinha encetaram pelo desporto porque o desporto é algo que permite calar a mente, man. Ok, sim. Quando a mente tem muito barulho, tem muito celeuma da tua própria vida, tu fazes uma outra coisa para tentar calar a tua mente, para apaziguar os demónios, estás a ver? Porque enquanto foste treinar no desportivo, não estavas na rua à espera que os teus pais chegassem porque estás cheio de fome e saíste da escola e do hotel e whatever, estás a ver? Quando tu foste fazer atletismo, tiveste a possibilidade de visitar terras para fazer provas e não ficaste preso no bairro com os bêbados do bairro e com os gajos das ganzas, estás a ver? A não fazer nada e a não produzir nada. Ou quando, sei lá, ou quando pegaste em ti e foste jogar a bola à noite no Parque Zeca Afonso, não estavas em casa a assistir o teu padrasto a discutir com a tua mãe, ou a tua mãe a discutir com o teu pai. Sim, mas isso se calhar depois é válido para outras coisas, sei lá. Óbvio, a manifestação artística também é uma cena. Sim, a Aliás, manifestação artística. A manifestação artística, mano, estás a ver aquela teoria de parva, aquela teoria de que dizem que pessoas que vão para psicologia, para o curso de psicologia, são pessoas que na verdade querem resolver os próprios problemas. Ok, Eu acho que o artista que tenha tido a história da carochinha é o seu próprio terapeuta, mano. Porque está a expor aquilo que é, se for essa a maneira de expressar, obviamente. Ou se optar por expressar isso na sua arte, que muitas vezes é assim, muitas vezes não, muito mais do que menos é isso. O artista expressa-se assim, ou expressa a maneira de como ele vê o mundo na sua arte. Logo, a maneira de como ele vê o mundo depende de quem ele é, e de quem ele é, isso está sempre incutido na sua arte, seja de forma direta ou indireta. Mas pronto, os artistas são os seus primeiros terapeutas, e deve ser uma cena dificílima ter esse nível de vulnerabilidade e com qualidade, mano. Pois, exato. E com qualidade. Repara bem, meu, estamos neste podcast, eu estou a falar um bocado de mim, eu estou com extremo receio de revelar mais. E nós já tivemos conversas, e tu, mesmo sem termos essas conversas, nós temos uma ligação que não interessa agora para aqui. Tu sabes mais a minha história, se calhar sabes mais detalhes da minha história que eu próprio. Muito assim por alto, não tens de dizer que sim nem que não. Okay, tá bem, estás a perceber? Sim. Portanto, até nisto, a vulnerabilidade aqui é que é, porque é só mesmo para contextualizar, é só para dar um cheirinho. Se vocês quiserem mais um dia, nós fazemos um Patreon. Se é que isso dê dinheiro, tipo a história da minha vida vai dar dinheiro. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a era dourada dos aleijados que viraram ícones debruça-se mais no desporto ao longo de toda a vida no desporto, ao passo de que nós estamos numa nova era dourada de que estes aleijados provavelmente estão a ser os vilões dos atletas que nós conhecemos como ícones, que são os atiradores em massa. Ok. E de como sim, porque ou dá para grandiosidade, ou então é criminoso. Exatamente, ou então é Anders Breivik, ou então vou limpar uma ilha depois de ter escrito o manifesto nazi. Mas eu acho que aqui tem a ver com o feminismo. What? Eu acho que o feminismo é que criou atiradores em massa. Mais um corte. Explica. Vamos lá ver. Feminismo, empoderamento feminino. Mulher mais independente, mulher pode também o que o homem pode, e mulher não precisa de homem para ser bem sucedida. Mulher não precisa de homem. Mulher pode ser mulher e forte na mesma, independente e bem sucedida, e não precisa. E tem havido uma corrente de pensamento em franca ascensão de pessoas que querem deliberadamente ser mães solteiras, porque querem apenas ser mães, mas não querem ser influenciadas nem deturpadas por um homem na relação. Ok, Ora, se nós estamos a empoderar a família monoparental como normal, dadas todas as lacunas que eu acabei de mencionar, quando o homem tem a filha e não tem a mãe presente, ou a mãe tem o filho e não tem um homem presente, estas senhoras estão a propiciar, passando elas os valores de independência, feminismo e força intrínseca para essas tais crianças monoparentais que vão estar a levar esta lavagem cerebral incessantemente. Estas crianças, quando se forem apresentadas ao mundo, começando pela escola,
vão ter o grande baque de que os macaquinhos e as minhocas deturpadas pura e simplesmente por ideologia, que estas mães feministas ou que estas mães neoprogressistas querem passar, quando isso for posto em causa por uma pura e simples criança que está ao lado delas a dizer chamas-te Zé, que nome estúpido, vai começar aqui a centelha de ok, vou tornar-me atirador, vou viver para o Texas, vou comprar um sumo e vou-me dar uma pistola E a solução é matar tudo. e vou limpar tudo, porque tudo não está de acordo comigo. E não sei lidar com isso, então é Vou para apagar limpar. tudo. É mais fácil. Vamos apagar e começa de novo. Um dos últimos atiradores em massa mais famosinhos dos Estados Unidos era um gajo que a polícia apelidou de ele apenas teve um mau dia. E ele entrou num spa asiático que encetava em atividades de prostituição em paralelo. Prostituição é muito forte, alterne, mas ilegais, porque era considerado. Era uma casa de massagens com final feliz, mas a parte final feliz é legal. E então o que é que ele faz? Ele era frequentador desse tipo de sítios, mas um dia chateou-se porque eu acho que lhe foi negado o serviço por uma das raparigas. E ele então chateou-se. Ele no dia seguinte foi lá e limpou aquilo tudo. E ele estava com um carro municiado e atestado para percorrer outros sítios, para limpar outros sítios. E o pretexto dele foi que quer limpar o mal deste mundo. É uma espécie de taxi driver, estás a ver? Ok. Ora, este rapaz é um incel. Eu não sei se sabes o que é um incel. Não estou bem familiarizado com esse termo. Involuntary celibate. Ok. Basicamente um gajo que não fode. Sim, Tipo, não tem capacidade, não tem jogo, não tem ok, já sei. não tem maneira de cortejar, não sabe como fazê-lo. Então simplesmente nem sequer recorre aos meios alternativos para se satisfazer e coisa. E embranha-se neste mundo de que as mulheres é que não prestam. Geralmente estes gajos é que são os misóginos. Os involuntary celibates é que são os misóginos. Eles é que só odeiam as mulheres porque não têm o que querem delas, porque não sabem como obter. Mas é que é mesmo assim. Como assim os homens não sabem o que obter das mulheres? As mulheres não são nenhum objeto para que tenha que se pôr uma moedinha e depois começa a cantar o galo. Não, nada a ver, meninas, não tem nada a ver. Vocês têm que ser cortejadas para que nós consigamos convencer-vos de vos penetrar. É esta assim a vida. Caso contrário, não nos vamos nunca mais a jantar e vocês depois estão bem lixadas para comer fora também. Posto isto. Posto isto, man. Este rapaz, este misógino, foi saber e era de uma família monoparental. Em que o pai dele acho que era bêbado e aquilo não deu certo e ele vivia só com a mãe e ele era o típico rapazinho que não fazia mal a ninguém. Quando ia ao café cumprimentava todos, tinha a cabeça baixa, trabalho de casa, casa, trabalho. Sempre, Não fazia mal nenhuma mosca. E entretanto limpou lá uma cena de spa e foi-se a perceber que coisa. E a polícia foi muito interessante. A polícia disse que aquilo não foi um crime de ódio racial. Foi pura e simplesmente coincidente ele ter ido a um spa asiático de final feliz. Ok, podia ter sido outro sítio qualquer. Podia ter sido um spa africano de final feliz. Gente. Sim, mas não. Aquilo foi premeditado. Ele tinha uma lista, ele tinha um mapa para outros spas asiáticos. Portanto, dizer que aquilo não foi racial não sabia essa parte. É o understatement do século. Sim. Pronto. Obviamente que isto não é o feminismo que criou atiradores em massa. Atenção, eu estou a picar as feministas porque eu estou a tentar colar uma corrente que existe agora de pensamento de criação de pessoas com este tipo de pessoas que não têm nada a ver com o feminismo, obviamente, porque ele foi matar mulheres. Muito contra o meu argumento, podia ter usado outro exemplo qualquer. E isto tudo para concluir o quê? Para concluir que não há nada para concluir, man. Para concluir que no fundo estas pessoas vêm ao mundo por das duas uma. Ok, das duas uma, tu só tens filhos sobre dois pretextos. Ou cometeste um erro, ou és egoísta e queres ter um. Não há mais porquê. Uma pessoa altruísta que queira ter um filho vai adotar. Era isso que eu ia dizer. Uma pessoa altruísta que queira ter um filho vai adotar. Sim, eu por acaso também tenho essa ideia de que querer ter um filho é um ato egoísta. Porque o que tu queres é que seja da tua carne, queres que seja do teu sangue, queres que de alguma forma proliferar e ver-te espelhado num novo ser que continue enquanto tu definhas, e que se mantenha e que aquilo de alguma forma és tu.
ainda mais simples que isso, Vando, porque aí tu ainda estás a ser ideológico, ainda estás a sustentar isso com alguma base. Não, eu não estou a dizer que isto é consciente, estás a ver? Eu acho que é aquele instinto de procriar e manter-se, né? E de alguma forma manter-te vivo. Sim. Para a posteridade. Tu és a fruta podre que vai largar a semente e a semente vai ter que se tornar a próxima flor que é tua. Mas é sobre ti, és tu que te queres manter de alguma forma vivo. Sim. Não, mas há pessoas que defendem que querem ter filhos por isso simplesmente porque quando ficarem velhos, querem ter quem tome conta deles. Pois, já. Isto então é flagrante, é egoísmo flagrante. Continua a ser egoísmo. Isto é cartão vermelho de ter filhos. É. Tudo o que nós falámos até agora, inclusive o que tu acabaste de pontuar, é cartão amarelo. E entretanto é uma pessoa que se vira para mim e diz: I want to have children because I want somebody to take care of me when I get old. E isto é cartão vermelho. É cartão vermelho. Não vai ser fácil, mano. Olha, o que eu concluí é que ainda não os tenho e já não está a ser fácil falar sobre eles. Mais vale não ter, pronto, está feito. Mano, porque isto não são merdas que, repara, eu nunca pensei que teria de ter estas conversas. Não é? Tipo, conversas premonitórias ou... Não, premonitória é coisa. Conversas preliminares para determinar que coisa. Gostava de ter um filho e principalmente homem porque eu gostaria que ele fosse melhor que eu. E gostaria que ele fosse melhor que eu, mas sendo eu a dizer-lhe como. Sim, ok. Mas és tu a dirigir o que é melhor. Olha, melhor ainda, Vando, melhor ainda. Estás a ver aquela cena de quando os pais espetam com os filhos nos treinos de futebol porque querem que eles sejam próximo de Cristiano Ronaldo? Sim. Muitas vezes de forma egoísta também, porque acham que vai ser aquela criança que lhes vai tirar da merda em termos financeiros. Ou então, pior ainda, vai ser aquele o filho que faça com que ele tenha o sucesso que ele nunca conseguiu ter enquanto pessoa jogador. Isso. Não é? Que é aquela parte mais idílica. Eu quero que ele tenha o que eu nunca tive. Não, mas isso não é assim, mano. Estás a fazer ele viver por ti. Estás a viver por ele melhor. Eu determino que toda a pessoa que queira ter filhos é o segundo pai. Basicamente eu quero que aquele filho seja eu, mas melhor que eu. Portanto, por definição, todas as pessoas que querem ter filhos querem fazer a sua melhor versão seguinte de si próprias. Portanto, de certa forma estão sempre a viver, estão a projetar-se noutro ser. Pois é isso. Logo, tu quando tens um filho, mais uma vez estás a criá-lo, mas não estás a criá-lo ele, estás a criar-te a ti outra vez. Pois é isso, estás sempre a fazer aquilo que gostavas que tivessem feito, ou estás sempre a projetar-te. Se eu vou fazer isto porque quando eu tinha a idade dele era assim que eu iria gostar que tivesse sido feito. Exatamente. Portanto, todas as pessoas que são pais ou que querem ser pais são futebolistas falhados. Pronto. São futebolistas da vida falhados. Eita porra. Agora eu gostei. É isto, meu, não tenho muito mais para dizer. E eu sei. E eu volto a dizer, é assim, nós estamos a adiar isto, mas é porque pura e simplesmente, primeiro não apetece muito e segundo não tenho tido tanto tempo assim. Já não lembrava, mano. Não, lembrei-me porque eu tinha missão disso esta tarde, mano. Isto pode ficar no episódio, não interessa. Ainda tens de responder àquele comentário. Ok. É o próximo. É o próximo porque até é altamente perfeito, porque estamos a falar de educação, naquele comentário fala-se de educação e aqui estamos a falar de criação. Portanto é uma coisa que até faz um certo sentido, de sentido aquilo aparecer a seguir. Portanto, paciência. Vai acontecer. Vai acontecer. Paciência. Desde que não me aconteça nada de interessante nesta semana. Pois, Do tipo, no meu estágio fui a uma intervenção técnica e comi um torresmo. Vai acontecer. Vai acontecer a resposta. Peço paciência e peço perdão por estarem em falha. Por favor, continuem a ouvir-nos na esperança de que respondamos àquele comentário. É isso. Tenham fé em nós. É isto, meu irmão. Acho que sim. Então vá. Banha da cobra. 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 Banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra.